E as características de qualidade de software, né? A gente viu um pouquinho no overview, mas a gente vai ver bastante hoje e a gente vai ver muita coisa sobre o que são essas características e como que a gente exercita o software perante essas características. Vamos relembrar rapidinho aqui. Funcionalidade. Funcionalidade é quando a gente exercita o software perante aquilo que foi escrito. Então, como ele tem que funcionar, a gente exercita o software perante aquilo que foi escrito, né? Como que ele deve funcionar. Se ele deve realizar um login, se ele deve realizar um cadastro, se ele deve realizar um cálculo, se ele deve formatar alguma coisa. O que torna ele funcional é aquilo que ele realmente faz, né? É aquele valor que ele entrega para o usuário. E o usuário em si, existe a característica de qualidade chamada usabilidade. E a gente valida essa usabilidade com dois termos: a interface do usuário, que é a UI, e a experiência do usuário, que é a UX. Então a gente valida a UI e UX. A interface do usuário, basicamente a gente valida se o usuário consegue, né, clicar num determinado botão, se ele consegue visualizar as cores de determinado botão, de determinada fonte. Aí a gente pensa um pouquinho também em acessibilidade. Imagina um usuário que ele é daltônico. Então, as cores fazem totalmente a diferença naquele software. Não só as cores. A gente consegue navegar com o teclado para usuários que são cegos. A gente consegue ouvir o que o sistema mostra através de ferramentas que leem o código para falar, quando você tem um usuário que não tem a visão completa. Então, a usabilidade de interface interfere muito em como que você vai realizar aquela funcionalidade, né? E a experiência, o que seria a experiência do usuário? A experiência do usuário é o que ele sente perante aquela utilização do sistema. Então, quando você utiliza o sistema, vou dar um exemplo de um carro. Quando você está dirigindo um carro, no câmbio manual, você tem aquela usabilidade, né? Que você mesmo passa a marcha. Quando você tem ele automático, o próprio carro passa a marcha para você. Então, isso remete totalmente na experiência do usuário. Se ele se sente mais confortável não passando a marcha, deixando o carro fazer por ele, ou se ele se sente mais feliz trocando marcha, como um piloto de corrida. Isso remete bem à usabilidade e à experiência do usuário. Performance. Se o software tem um desempenho aceitável. Então, durante a execução do software, a gente avalia a performance para saber se o software responde no tempo que a gente espera. Imagina que você tem um software que você faz uma ação, realiza uma compra, você está lá numa oficina, ela vai comprar uma peça, ela escolhe lá o produto, clica na compra e demora mais de 1 minuto para realizar a compra. Então, a performance desse software, o desempenho dele não está tão legal quanto o esperado. Hoje em dia, esperar 1 minuto é muito para os usuários. A gente tem sempre aquela regra de 3. A regra de 3 seria o quê? Esperar 3 segundos para uma ação. Mais do que isso, a ansiedade, aí a gente vai ver o divertidamente. Apareceu divertidamente aqui, ó. Cadê a câmera? Aí vai aparecer aqui, ó, a ansiedade. A ansiedade apareceu aqui, ó, da edição. Maravilhas da edição. A ansiedade aparece aqui porque o usuário está aguardando aquele software responder o que ele pediu e o software não respondeu. Então a gente avalia o software perante a performance para saber se ele responde conforme a gente solicitou. Portabilidade. Hoje, o software tem que funcionar em vários tipos de gadgets. Tem que funcionar no celular, no computador. Em determinados lugares, ele tem que funcionar no relógio, tem que funcionar na geladeira. Daqui uns dias vocês vão ver robôs humanoides
Hoje já tem robôs cachorro, robôs animais, robôs de serviço, de entrega. Hoje, por exemplo, aqui na cidade, na minha cidade, em Uberlândia, tem um hotel que tem um robô garçom. Você no quarto solicita um jantar, alguma coisa, o pessoal lá de baixo do restaurante coloca a comida, a bebida, o robô ele vai, sobe, pede o elevador no andar certo, vai até a porta certa, toca a campainha e te entrega valida com a sua facial e te entrega o produto que você pediu. Olha que maravilhoso. E como que você vai validar isso? É o mesmo software que vai rodar no aplicativo de pedido do cliente? É o mesmo software que usa lá no computador lá do restaurante? Que é o mesmo que está nele? Então você nota aí a portabilidade. O software tem que funcionar em múltiplos gadgets, em múltiplas plataformas. E para você validar essas múltiplas plataformas, você tem que realizar os testes em todas elas. Então você tem que seu software tem que funcionar em todas elas. Segurança. Imagina você vai realizar uma transferência bancária e você realiza essa transferência bancária para outro usuário que não era aquele que você estava esperando. Aconteceu isso comigo. Eu fiz um Pix errado e perdi. Perdi. Não tem uma forma de voltar. Depois que você enviou o Pix, já era. Mas aí, será que uma pessoa pode retirar da minha conta sem as minhas credenciais? Eu consigo realizar o login no aplicativo de outro usuário? Como que eu valido biometria? Digital, íris, facial, palma da mão? Tudo isso está ligado à validação de segurança. Manutenibilidade. Manutenibilidade é uma característica importante na hora do desenvolvimento. Aquele código está legível, está de fácil acesso para outros programadores. Utiliza-se nele padrões de desenvolvimento. Tudo isso é relativo à manutenibilidade. Qual que é a cobertura de código de teste de unidade? Enfim, vários tipos e técnicas que você consegue informar ali para avaliar essa manutenibilidade. Operacionalidade, se o sistema já está em produção, ele pode ser testável? Existem formas de você testar em produção para avaliar vários tipos de erros? Como que você realiza a leitura de logs? Como que você realiza a leitura do que acontece no sistema durante a nível de produção, enquanto o usuário está utilizando? Como que você avalia o que ele fez e o que ele não fez?